Olha, nem sabia que dava esse anúncio de gravação. De novo. Bora, aceleremos. Vamos lá, então, 2 horas em ponto. Minha tela apareceu para vocês aí? Sim, aparecendo já, Thiago. Aparecendo. Maravilha. Vamos lá. Daisy, Vic, não é Vic, né? É Vic? Tá no nome Sim, ali? pode chamar de Vic. Vic mesmo? Ah, tá, apelido. Sadi, É apelido. Mari, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro do Mestres da Conversão. Tá. Um pouquinho. Vamos lá. Peraí, que bugou aqui o negócio. Aí. Começou a tocar a música. Daniel, boa tarde. Camila, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos começando aqui o nosso terceiro encontro do Mestres da Conversão. Hoje, feriado. Parabéns por vocês que estão se dedicando aí para estar tirando 1 hora desse dia para aprender um pouquinho mais. Pode ter certeza que vocês vão ter resultados diferenciados também. Nossa terceira aula, vamos falar sobre perfil do cliente ideal. Tá? Então, é um assunto, um tópico muito importante. Nós precisamos trabalhar com a segmentação para a gente ter sucesso com as nossas vendas. E com o marketing também. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Né? Então, se a gente não tiver clareza de qual é o tipo de cliente que eu quero atingir e não direcionar os meus esforços com assertividade, eu vou ter muito desperdício de tempo, dinheiro e energia. De nada adianta a gente fazer 100 ligações no dia, né, de prospecção, ou disparar milhares de mensagens, se antes disso a gente não tiver clareza, não tiver definido, né, previamente qual é o público, né, comprador que tem as condições necessárias, né, para que se encaixam com as soluções que eu entrego na minha empresa. Tá? Então, é um assunto muito importante aqui hoje para a gente conseguir, né, ter sucesso aí com as nossas prospecções. A Mari está no carro, a Vicky está ali debaixo de uma paisagem, né? Vocês estão aí em casa, podem ter gente aí próximo de vocês, então muitas distrações podem surgir nessa 1 hora aqui de conversa que a gente vai ter. Peço que vocês busquem se livrar das distrações, né? Então, se tem outras abas aí do navegador abertas, se o celular está com a tela para cima aí do ladinho de vocês, virem aí com a tela para baixo, deixem no silencioso, tirem a vibração, porque às vezes naquele momento exato que você, né, desvia o teu foco para alguma distração, você pode acabar perdendo um insight, uma informação, algo valioso que poderia te ajudar, e isso é muito importante no teu dia a dia. Então, preciso de vocês focados 100% aqui e agora, nesse momento, que é o melhor que vocês podem fazer. O nosso cérebro, ele tem capacidade limitada, né, de se desenvolver mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, se vocês estiverem fazendo outra coisa ao mesmo tempo, vocês vão absorver nem metade do que a gente vai estar compartilhando com vocês aqui nessa 1 hora. Gente, cada semana, né, cada encontro, a gente está entregando
uma chave diferente para vocês aqui. Chave, como assim, Thiago? A chave que vai desbloquear algumas portas, que vai permitir com que vocês acessem novos resultados, né? O conhecimento, ele expande a nossa visão de mundo, né? Então, coisas que às vezes a gente não imaginava que existiam, que a gente deveria ser, fazer ou ter, a gente acaba descobrindo, e assim, isso acaba tendo um impacto muito grande na nossa vida, nos nossos resultados, no nosso desempenho. Mas de nada adianta a gente entregar uma chave diferente a cada semana para vocês aqui, se durante a semana vocês não, né, aplicarem essa chave, né, não utilizarem essa chave para desbloquear aí as portas que estão travando vocês de acessarem o próximo nível. Tá? Então, um conhecimento, ele só se torna conhecimento em si a partir do momento que eu consigo aplicá-lo e extrair resultados através desse conhecimento. Até então, ele é apenas uma informação. E de informação a gente está abarrotado hoje em dia. A informação, né, com a internet, ela está em todo lugar, a gente chega a estar até um pouco esgotado de tanta informação que aparece para a gente no dia a dia. O mais difícil está sendo hoje filtrar toda essa informação que a gente recebe, né, absorver aquilo que é mais importante, que faz sentido, aquilo que a gente precisa, tá? Então, o que vocês estão tendo aqui são conteúdos muito valiosos que a gente não pode desperdiçar, nós temos que aplicar no nosso dia a dia. E aí eu quero pedir para a Vicky, por gentileza, abre o microfone para a gente, e gostaria que você compartilhasse com a gente como você tem virado, né, essas chaves nas últimas 2 semanas, dos 2 primeiros encontros, como você tem vivido na prática aquilo que a gente tem compartilhado aqui. Bom, aquilo que vocês falaram na semana passada, que a gente só percebe que está tendo resultado quando a gente começa a realizar os nossos sonhos, né? Isso ficou bem cravado. Tá dando para me escutar? Sim, estamos escutando. Ah, tá. Então tá. Isso ficou bem gravado na minha cabeça e eu tenho percebido isso nos últimos dias com a minha comunicação com os clientes e conseguir discernir ali aquilo que a gente fala a respeito de entender o que cada cliente, né, tá ali procurando e a maneira com que a gente se relaciona, que existe um processo, porém eu tenho eu não sei, eu vejo de uma forma singular que eu percebo que eu tenho com cada cliente e que eu tô conseguindo, através do processo, ser singular com cada cliente. Isso tá me trazendo uns resultados. Eu até comentei ali, acho que eu comentei até na última reunião, e também com o Joelcio, né, que eu tenho feito alguns orçamentos maiores. Não fechei uma grandíssima venda ainda, mas eu estou me sentindo cada vez mais próximo disso, conforme a gente tem conversado. E é engraçado, porque essa virada de chave ela é tão real que a cada vez que acontece o encontro parece mais simples, assim, na minha cabeça, disso aconteceu, que parecia muito difícil até algum tempo atrás, por mais que eu pensasse, é possível, eu tenho esse potencial, mas, nossa, uma venda grande, assim, como que eu vou conseguir fazer? Tá cada vez mais acessível, assim, para minha cabeça, essas coisas. Uhum. E é isso. A questão de valores, né, às vezes a gente trabalha com cifras maiores que acabam deixando a gente um pouco impressionado, né? A gente tem que ter um cuidado, né, com o nosso mindset. Aquilo que a gente não compra, a gente não vende, né? Então, às vezes a gente trabalha com produtos de ticket maior e fica até um pouco inseguro, né? Pô, mas será que o cliente ele vai pagar tudo isso? Será que vale tudo isso, o meu produto, o meu serviço? Talvez a gente possa... Tem clientes aqui que trabalham com produtos de 50 mil reais, 100 mil reais, né? Então, talvez seja um ano de salário nosso, né? E você está numa negociação grande assim, pode te gerar essa insegurança, né? A questão de um valor mais alto, um valor que impressiona mais a gente. A gente precisa se acostumar, né? Porque toda essa insegurança, ela pode acabar passando para o cliente. E a questão da comunicação, que bom que você teve, né? Já alguns avanços, e aquilo que parecia um pouco distante, né? Tem ficado mais dentro da tua realidade aí. Camila, por gentileza, compartilha com a gente, abre o seu microfone. Você consegue? Não estou te vendo. Aí, agora sim. Boa tarde, Camila. Compartilha com a gente como que você tem vivido na prática aí o conteúdo, né, que a gente compartilhou das
nas 2 primeiras semanas? Tiago, essa é a primeira aula que eu estou assistindo. Eu não assisti as antigas ainda. Ah, tá. Sem problema. Então tá bom. Seja bem-vinda, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Daisy esteve no primeiro encontro, no segundo? Oi, boa tarde. Boa tarde, Daisy. Esteve nos 2 primeiros encontros? Sim, eu assisti as 2 primeiras aulas e realmente tem aberto assim, bastante, vamos dizer, caminhos para mudar a minha forma de vendas, né? Porque como eu sou 10 anos em vendas, então, tipo, virou tudo mais ou menos como se fosse assim, como, tipo, meio que no automático, né? Uhum. A gente vai indo no automático e a gente precisa mudar, às vezes, virar a chave, como vocês estão falando, para a gente mudar e conseguir atingir outros tipos de clientes, não só aqueles que a gente já tem. Eu tenho a minha maior carteira de clientes na Raizen, tipo, a minha maior venda na Raizen é para quem já é cliente, para aqueles clientes que eu já vendo. Cliente novo eu tenho muito pouco, só aqueles de indicação de outros, né? Uhum. Então, para mim, tá sendo... E hoje, essa aula, para mim, que vocês estão falando de atingir o tipo de cliente que eu quero, é essa que eu ia perder essa aula e assistir depois, mas resolvi assistir e acho que vou gostar muito. Maravilha, que bom que você está aqui conosco, tá? O primeiro encontro foi um encontro introdutório, o segundo encontro a gente falou sobre qualificação, né, montagem de listas, e hoje a gente está falando aqui sobre a definição do perfil ideal de cliente. Então vamos lá, gente, qual que é o objetivo do encontro hoje? Quais são os objetivos? Primeiro, identificar as características do cliente ideal. Como que eu vou saber, né, quem é o meu cliente ideal? Segundo, como entender a importância de segmentar o mercado. Deixa eu fechar aqui. Aí. Vamos entender a importância de segmentar o mercado e aprender como que isso pode afetar nossas estratégias de venda. Então, gente, vamos começar aqui com a definição de um cliente ideal, tá? Quem é um cliente ideal? O cliente ideal é aquele que se beneficia mais do que aquilo que propriamente a gente oferece. Tá? Quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Essa é uma frase clichê, né? Mas quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. A gente tem que saber quem a gente quer atingir. Qual que é o nosso público desejado? Aquele que vai trazer o máximo de retorno para a nossa empresa. Se a gente não acha o cliente ideal, se a gente não encontra, a gente pode até acabar vendendo uma vez, 2 para esse cliente. Mas o ticket médio vai ser um ticket médio menor. O LTV, o tempo de vida, né, que esse cliente ele vai comprar de mim, vai ser menor do que um cliente que teria todas as condições, né, o cliente ideal que teria todas as condições mais bem atendidas, tá? Então, o cliente ideal é aquele que acredita naquilo que a empresa acredita. Então, o cliente ideal, ele se identifica com a empresa, ele se identifica com a marca e acaba se tornando um evangelizador da marca. Um cliente ideal, ele compra mais do que propriamente o produto ou o serviço em si, mas todo o valor agregado que está por trás do produto ou do serviço. E ele aceita pagar um preço por esse valor. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, de qual que é a diferença entre preço e valor. Mas o cliente ideal não é aquele cliente que vai vir pelo preço, buscando o menor preço, aquele cliente que vai barganhar, que vai pedir desconto, querendo correr tua margem de lucro, então vai vir com a proposta dos concorrentes e vai ver apenas, né, escolher por o fornecedor apenas pelo que ofereceu o menor preço. Tá? Então, o cliente ideal é aquele que tem, primeiro, as necessidades que podem ser atendidas através das soluções que a minha empresa oferece. Porque o que é vender, gente? A venda profissional é a capacidade do vendedor ele identificar quais são as necessidades ou os objetivos do cliente
necessidades, dores, problemas, aborrecimentos que ele está tendo na vida dele, ou objetivos que ele deseja atingir, e, após identificar, encontrar a melhor solução. E a solução ela vai se dar através de um produto ou de um serviço. Tá? Então, isso é vender. Então, antes de tudo, o meu cliente ideal, ele precisa, né, ter necessidades que se encaixam com as soluções que eu entrego, né, dentro dos meus produtos e dos meus serviços. Tá? Por que é importante a gente conhecer, né, e definir o nosso cliente ideal? Tá? Conhecer o nosso cliente ideal, primeiro ajuda a gente a focar os nossos esforços, né? Esforços de prospecção, investimento de tempo, dinheiro e energia. Está aqui o Daniel, está aqui o Sadi, que é da equipe de marketing. Então, de nada adianta a gente configurar vários anúncios com rios de dinheiro se esses anúncios não estiverem direcionados para aquele perfil de cliente, né, que se encaixa com aquilo que a empresa busca. Então, a gente viu no último encontro sobre a qualificação de clientes. Um cliente qualificado, através do método BANT, ele precisa ter a necessidade, ele precisa ter poder de decisão, ele precisa estar no time da compra e ter a capacidade financeira de comprar de mim. Então, eu posso, como falei lá no início, né, disparar 1000 mensagens num dia, fazer 100 ligações num dia. Agora, se eu não definir antes o cliente ideal, eu vou estar dando burro em pontas de faca. E aí, o que vai acontecer? Esse é o primeiro passo para a gente ter sucesso na prospecção. Vai acontecer que a gente vai acabar se frustrando. Vai acabar ali 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, fazendo um monte de esforços, um monte de prospecção, de ligação, de disparo de mensagem, não vai conseguir ter resultados e vai acabar se frustrando, vai acabar achando que prospecção não funciona, vai acabar achando que eu não sirvo para ser vendedor, e até deixando, né, a profissão de vendas. Então, é muito importante a gente saber identificar qual é o nosso perfil de cliente ideal. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Joelcio, quer complementar alguma coisa? Uma das coisas que é extremamente importante a gente saber dentro de um processo de venda é que o cliente ele tem um problema e a gente tem a solução. Se a gente tem a solução certa para o cliente certo, deu match, a venda acontece naturalmente, ela flui, é gostoso. Quando o cliente chega para nós de forma errada, ele te cozinha, ele te faz perguntas desnecessárias, ele para de te responder, ele não te atende. É nossa função, como comerciais, como vendedores, forçar isso. Fazer mais contatos, fazer mais ligação, enviar mais mensagem. É nossa função forçar. Nós não podemos levar como uma crença que o cliente que não responde não é o cliente ideal. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter, no mínimo, 5 tentativas de contato para dizer que esse cliente não é ideal. Eu tentei 5 tentativas de contato, seja por ligação, seja por WhatsApp, e as 5 foram frustradas. Aí sim, eu posso entender que esse cliente talvez não seja o cliente ideal para mim. Mas o cliente que chega até nós, ele tem um problema. Ele tem uma dor, ele tem uma ferida aberta. E a empresa ao qual nós estamos ali representando tem a cura, tem a solução. Essa semana, né, não sei se a Vicky me amou ou me odiou, né? Porque em alguns momentos talvez tenha me odiado e alguns tenha me amado. Ela vai me amar quando fechar a venda. Mas é muito complicado. Eu fiquei provocando ela ali para descobrir qual é a dor do cliente, qual é a ferida que o cliente tem. Por que isso? Eu vou dar Vicky, posso contextualizar? Pode, uhum. Chegou um cliente... Da lona? Isso, chegou um cliente, ó, o que a Vicky me falou? O cliente tem uma loja de frente para o shopping e quer fazer uma troca de lona. Automaticamente, o que eu penso? Na frente do shopping passa muita gente. Quanta gente entra no shopping todos os dias, entra e sai do shopping? Na entrada e na saída do shopping, essa pessoa vai dar de frente com a lona
vai dar diferente com a fachada, vai dar diferente com a empresa. Se eu faço uma fachada muito poluída, se eu faço uma fachada muito fraca, não vai chamar a atenção do cliente. O que esse cara quer? Ele quer chamar atenção. Ele quer ser visto. Ele quer aproveitar o fluxo, o tráfego de pessoas que entram dentro do shopping. Então, eu entendi a necessidade dele, eu entendi a dor dele. E é exatamente isso que eu vou falar assim, olha, Vicky, fica tranquila. Eu entendo que você estando em frente ao shopping, a gente precisa fazer uma fachada que impacte. Eu preciso fazer uma fachada que chame a atenção das pessoas que estão passando em frente ao shopping, ou que estão entrando ou saindo dentro do shopping. Nós temos um time especializado que vai entender o teu negócio, que vai entender o público que está passando em frente ao shopping, entrando e saindo dentro do shopping, e a gente vai conseguir chegar na melhor solução. A fachada de lona é apenas um produto. Nós vamos encontrar meios, formas de fazer com que essa fachada tenha uma boa durabilidade, ela consiga atrair a atenção das pessoas e ela ainda consiga, em cima disso, trazer pessoas para comprar de dentro do seu negócio. É isso que você está procurando hoje? Entendam, isso é importante, essa chamada para que a pessoa pense, para que a pessoa raciocine e para que a pessoa te diga que você está no caminho certo. E ela vai falar, não, é isso mesmo que eu estou procurando. Legal, perfeito. Deixa eu entender, como é que você está a nível de layout? Você já tem um layout pronto? Ela pode falar que sim, pode falar que não, pode falar que está em desenvolvimento, pode falar que tem um time interno, mas você é a pessoa especialista em fachada. O time de design interno dela faz design para o Instagram, para o site, para a fachada. Você é especialista em fachada. A mesma coisa a Daisy. A Daisy é especialista em estruturação de salão, estruturação de estética, estruturação de barbearia. Daisy, é você que sabe qual é o melhor produto para cada cliente. Não é a arquiteta. A arquiteta não sabe da textura do material que vai ser utilizado na cadeira. Você sabe. Ele não sabe. A Camila, eu vi que está por aqui. O Renato, eu vi que está por aqui. Quando a pessoa está comprando uma mochila personalizada, não é a mochila que ela está comprando a fidelização do cliente, ela está comprando o branding da marca. É você que entende da textura do material que vai na mochila, é você que entende quando a pessoa pegar na mochila e falar, uau, essa mochila tem qualidade. Eu ganhei um brinde que tem qualidade, da empresa Nubank, da empresa Itaú, da empresa Volkswagen. E essa qualidade remete à marca, o que ela está vendendo. Então, quando a gente vai fazer a venda de um brinde promocional, quando a gente vai fazer a venda de uma cadeira para o salão, para uma barbearia, quando a gente vai fazer a venda de uma fachada, como ela é feita, do que ela é feita, pouco importa, mas a experiência que o cliente vai ter no final. Quando o cliente pegar a mochila, pegar a squeeze, pegar a caneta e passar a mão e sentir aquilo. Quando você vai fazer essa venda, você tem que fazer o teu cliente viajar. Você tem que fazer ele imaginar como que vai ser a vida dele com aquele produto, com o teu produto, o produto que você está oferecendo, o produto que você está fornecendo. Muitos clientes chegam até vocês sem saber o que eles estão buscando verdadeiramente. Qual é o brinde, qual é o produto, qual é a fachada, qual é a cadeira, qual é a melhor cadeira. Então, a nossa missão é poder falar para o cliente, fica tranquilo, fica em paz. Eu entendi o que você precisa, eu entendi a tua solução e eu vou te apresentar agora. A gente vai falar um pouco mais na próxima semana sobre abordagem, né? Sobre como abordar o cliente da forma ideal, da forma certa para poder fazer ele parar o mundo para te ouvir, para escutar o que você tem para oferecer. Porque ele recebe ligação o dia inteiro de todo mundo, mas ele tem que parar a vida dele para te ouvir. Mas você não vai conseguir ter uma abordagem tão eficaz, tão eficiente, se o cliente não for o cliente ideal. A gente precisa entender que 80% dos clientes que chegam até nós não são os ideais. A gente precisa ter feeling e processo para poder entender qual é o 20% que vai me trazer os 80% de resultado
que vai fazer com que eu tenha um bom faturamento, que vai fazer com que eu tenha uma boa venda. A Vicky, mais uma vez, Vicky, eu vou te usar aqui como um exemplo. A Vicky está indo para o 4º mês agora de Creale. No começo, bateu cabeça, sofreu, ligou para 500 pessoas, ligou, e é assim, ó. A Vicky pegou uma base de clientes que nunca compraram na empresa, mas que já entraram em contato. 80% daqueles clientes eram clientes não ideais. 20% eram os ideais. Agora você está entrando no 4º mês, colhendo o resultado dos 20%. E é muito satisfatório. Sim, tem cliente que está me retornando agora, porque eu liguei e tal. E é muito satisfatório você receber isso e falar assim, foi você que falou comigo? Nossa, eu gostei muito do teu atendimento. Nossa, gostei Sim, muito da tua solução. Eu quero fazer contigo. Eu quero comprar de você. Agora eles estão pedindo para comprar. Ah, como isso é gostoso. Sabe aquela venda que eu comentei da cliente que ficou com R$70 de diferença? Sim, claro. Ela não fechou ainda. Por quê? Porque eles estão entre um PVC e um acrílico e o diretor lá ele não está conseguindo entender o que é o acrílico para ele. Eu fiz vídeo, eu mandei foto, eu mandei no Instagram, eu mandei trabalho, só que ele quer ver um específico bem aproximado do que eles querem, que a Creale fez. Então, eu trouxe o celular da empresa, né, para até ver se eles iam responder. Eu responder eles hoje ou amanhã. E daí ela falou que o diretor quer ir lá na empresa para ver o produto de perto, então eu vou agendar com eles para eles irem segunda-feira, para eles verem o acrílico, verem o PVC, enfim. Daí eles vão lá para fazer uma reunião. E essa é uma cliente que também, ela pegou outros orçamentos e ela gostou muito do atendimento, então cada vez que ela vinha com resultado de um outro orçamento, ela falava assim, Vicky, eu quero muito fechar com você, então assim, o que a gente pode fazer? Aí deu aqueles R$70 de diferença, eu não negociei, porque eu falei, bom, R$70 é... E eu ainda falei para ela, ó, eu ainda dei a entender que eu consegui chegar nesse valor de R$70 de diferença, que não era o valor real. Eu falei, olha, deu aqui R$70 de diferença, né? É até onde eu consigo chegar para você. E daí ficou nessa com relação ao material, né? Do acrílico e do PVC. Olha, veja só. Um ponto importante, tá? Esse cliente já comprou. Ele só está definindo as características do produto que ele vai comprar. Sim. Imagine que ele está comprando um carro. Agora ele só vai definir se ele vai colocar um insufilme, ar-condicionado e som, ou se ele vai comprar simples. Qual é a abordagem que eu uso nesse tipo de situação, tá, Vicky? Eu falo com a pessoa que está comprando de mim, eu falo assim, ó, olha, eu quero te ajudar. Eu entendi que você já encontrou a forma de solucionar o teu problema e o teu diretor, ele quer especificidades técnicas que você não tem conhecimento suficiente para fornecer. Eu gostaria, então, de poder apresentar isso diretamente a ele. Porque eu entendo que eu sou especialista no produto em questão e você não. E você não vai, e se eu passar para você, você não vai conseguir transmitir para ele da mesma forma que eu. Então, eu gostaria de agendar uma reunião diretamente com ele para poder apresentar essas soluções em 15 minutos. Eu consigo tirar todas as dúvidas dele. É possível? Você vai estar tirando um fardo da pessoa que tá comprando de você. Você vai estar solucionando um problema do cliente e você vai estar agregando um valor inigualável. Inigualável. O cliente ideal é o cliente que se beneficia muito mais do que o que você está oferecendo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Quem tem Apple não se beneficia só da câmera, só da memória, só do armazenamento interno, se beneficia do status. Se beneficia de um cluster. Ele faz parte de um cluster de pessoas que têm Apple. Pessoa que tem Apple, eu brinco que quem tem Apple chega e vira o celular de tela para baixo, só para mostrar a mastazinha que tem em cima. Pessoas que têm Apple não descobriram ainda que tem câmera frontal que só tira foto de espelho. As pessoas se beneficiam muito mais do que o produto tem para oferecer. Esse é o cliente ideal. É o cliente que ele vai olhar para a tua fachada, ele vai fazer foto da tua fachada e postar no Instagram. A fachada que você fez, a fachada que você vendeu, mas que causa impacto no visual no mundo dele. A pessoa que vai ter lá, vai fazer a barba, vai fazer o bigode, vai fazer o cabelo e vai girar a pessoa na cadeira e vai fazer o vídeo 360 para mostrar a pessoa como é que ela ficou dentro do salão, dentro da barbearia, dentro da estética.
A pessoa que vai tirar foto com a mochila aqui do lado, mostrando qual o valor daquele brinde que ela recebeu. O cliente ele se beneficia muito mais. E qual que é a nossa função como vendedores? Mostrar esse benefício, mostrar essa vantagem, mostrar esse diferencial competitivo que você tem e que o teu concorrente só sabe vender característica. O teu concorrente só sabe vender lona. O teu concorrente só sabe vender cadeira para salão, cadeira para barbearia. O teu concorrente só sabe vender mochila, squeeze e caneta. Você consegue entender que você vende muito mais do que produto, muito mais do que serviço. Você vende experiência, você vende fidelização de cliente, você vende mais vendas, você vende mais conforto, você vende mais bem-estar. E quando você consegue entender tudo isso e você tem a compreensão e consegue encontrar o cliente ideal, a compra é consequência. A venda é consequência. É por isso que é tão importante você entender o teu cliente, você entender que existe um cliente ideal, que não adianta você se matar de fazer ligação, se matar de enviar mensagem, quando você pode se focar naqueles 20% que realmente importa, que traz os 80% de faturamento. Beleza? Segue aí, Thiago. É isso mesmo. Muito importante esse ponto, né? As pessoas, elas compram os mesmos produtos por motivos diferentes, né? Então, uma pessoa ela pode comprar um iPhone porque ela precisa tirar fotos, fazer vídeos no dia a dia para postar no Instagram ali do seu comércio, né? Então, esse pode ser, né, o contexto que faz com que aquela pessoa procure aquele produto. A gente pode ter outra pessoa que vá comprar o iPhone por motivos totalmente diferentes. Sei lá, uma pessoa vai comprar um iPhone para dar de presente para um filho, para uma filha, né? E por que isso é importante? O Joelson falou que a gente precisa vender benefícios, tá? E benefícios, eles são diretamente ligados às necessidades, ao contexto que trouxe o cliente até o meu produto, até o meu serviço, tá? Então, numa venda, tá, os benefícios que eu vou falar sobre o aparelho podem ser totalmente diferentes dependendo do contexto que o cliente vem, né? Então, olha, esse aparelho aqui, ele tem uma câmera boa, ele tira fotos de tantos megapixels, ele faz vídeos em Full HD, e aí isso vai ajudar para que você tenha uma melhor qualidade visual no seu Instagram. Então, o benefício é correlacionado à necessidade, ao problema que a pessoa está buscando resolver, ou ao objetivo que ela está buscando atingir com aquele produto, né? Para uma outra pessoa que vai comprar o aparelho para dar para o filho, os benefícios que você vai falar na hora da venda podem ser totalmente diferentes, tá? E outro ponto importante aí que o Joelson frisou, né, que as pessoas compram as soluções que estão por trás do produto ou do serviço. E o cliente ideal é aquele verdadeiro amante da marca, né? Então, a Apple é uma marca referência que a gente usa como exemplo, né, porque acho que é uma das marcas mais desejadas que existem no mundo, né? E o cliente da Apple, ele não está preocupado se o próximo lançamento vai custar 13, 14, 15 mil reais, né, o próximo lançamento do iPhone. Ele já está se programando financeiramente para poder trocar de aparelho quando um novo lançamento surgir. Por quê? Porque não é apenas um dispositivo eletrônico que ele está comprando. Ele está comprando todo o valor que a marca tem por trás, né? Está comprando status, posição social, diferenciação na sociedade, uma imagem de ser uma pessoa de sucesso, tá comprando um reconhecimento. Então, é isso, é muito mais do que isso. Da mesma forma, outras grandes marcas, né, como a Harley Davidson, a BMW, elas têm um valor agregado, não só à marca, mas também aos diferenciais de qualidade em si do produto que o produto apresenta. Agora, quem só vende característica, está vendendo apenas especificação técnica. Especificação técnica é o quê? É tamanho, é cor, é capacidade, tá? Agora, se uma especificação técnica ela não traz um benefício para o meu cliente, então eu nem preciso apresentar essa característica no meu processo de venda.
Olha, eu tenho uma mochila aqui, personalizada, eu vou bordar com a tua logo para você presentear aos teus clientes. Essa mochila é feita desse material. Tá, mas esse material, qual é o benefício para o cliente? Vai ter maior durabilidade, o cliente vai ter uma percepção maior de qualidade, a mochila, ela tem capacidade de tantos litros, então é uma mochila que vai fazer com que o cliente consiga comportar ali um notebook de até tantas polegadas, ele vai conseguir levar bastante coisa dentro, Então, as pessoas compram os mesmos produtos por motivos diferentes, e a gente tem que entender isso no processo da venda. E o nosso cliente ideal, ele entende, ele já está buscando esse algo a mais, não apenas o preço, não apenas a característica, a especificação técnica, mas ele acredita nos diferenciais que a gente se propõe a entregar no mercado, nos diferenciais que a empresa acredita. Quando a gente consegue identificar o cliente ideal, a gente para de atrair ou de buscar aquele perfil de cliente chato que só busca o menor preço, aquele cliente que apenas quer corroer a nossa margem de lucro. Características, então, vamos falar um pouquinho mais das características do cliente ideal. Tá? Então, primeira característica, cliente ideal é aquele cliente que tem as necessidades que a gente pode atender. Então, não adianta a gente querer entregar a solução correta para o cliente errado, e também não adianta a gente ter uma solução errada para o cliente certo. Por quê? Porque em ambas as situações, uma das partes vai sair frustrada. O meu produto ou o meu serviço, ele tem que ser a solução ideal para atender as necessidades ou os objetivos que o cliente fez com que ele buscasse o nosso produto ou o nosso serviço. O cliente ideal, ele tem capacidade de compra. Tá? Então, esse é outro fator. Qual é o posicionamento da tua marca no mercado? Você quer ser reconhecido como uma marca que entrega um produto de maior qualidade, que tem um atendimento diferenciado, que tem, quem sabe, uma garantia estendida, que tem algumas vantagens a mais, oferece algumas vantagens a mais, ou simplesmente por ter o menor preço. Tá? Então, a gente precisa entender que se a gente buscar vender para todo mundo, a gente não vai conseguir. Tem clientes que buscam produtos premium, produtos de alta qualidade, tem clientes que buscam preço. Aonde é que eu estou posicionado? Eu tenho que ter isso muito bem claro para encontrar o cliente com a capacidade de Pode falar aqui. Vicky? Não, eu ia comentar que tem muito isso, né, de, questão de cliente que acredita que o mais caro, ele tem mais qualidade, realmente tem mais valor, enfim. Eu sou uma pessoa, assim, às vezes, eu penso, mas se esse tá mais caro, por que ele é mais caro, sabe? Tem que ter um motivo para ele ser mais caro. Uhum. Então, tem muito disso também. E entra nesse último tópico. O cliente ideal, ele entende a diferença da relação preço e valor. Tá? Preço e valor é uma balança. De um lado está preço, do outro lado está valor. O que acontece? Preço é a quantidade monetária de dinheiro que o teu produto ou serviço custa. É o que está na etiqueta. Valor é a percepção de até quanto o cliente está disposto a pagar pelo teu produto ou serviço. Quando a gente encontra o cliente errado, tenta vender um produto de melhor qualidade para aquele que só quer o preço mais barato, ou quando a gente não executa um processo de vendas com assertividade, a gente não consegue agregar valor. A gente não consegue agregar valor, falar os benefícios, expor os diferenciais. E aí, no final, quando a gente acaba falando quanto custa, se a percepção de valor, de quanto vale do cliente ficou abaixo do que está na etiqueta, ele vai virar para você e vai falar o quê? Tá caro. Tá caro. Ou ele vai apresentar outros orçamentos do concorrente e vai falar, não, mas o concorrente aqui está me cobrando menos. Porque você não demonstrou diferenciais que justifiquem você cobrar uma quantidade maior de dinheiro pelo teu produto ou teu serviço. Agora, quando você acha o cliente que valoriza aquilo que você busca entregar para o mercado, quando você acha o cliente que tem a capacidade de pagamento, quando você executa um processo de venda com assertividade, com eficiência, você vai agregando valor. No final, quando você for passar o preço, no fechamento, na etapa de fechamento,
A percepção de quanto custa, de quanto ele estaria disposto a pagar, está acima do que efetivamente é o preço da etiqueta ou o preço que você passou para o cliente. Aí o cliente vai virar para você e vai falar o quê? Pô, tá barato. Achei que custaria mais. Tá? Então, gente, o cliente ideal, ele entende essa diferença de preço e valor. E ele, tá? Ele te dá facilidade de acesso. Não é aquele cliente que você não consegue, né, se comunicar com ele. Você liga, você é barrado pela secretária, fica de te retornar depois, não te retorna, né? Ou você manda mensagem pelo WhatsApp, ele vai te responder uma semana depois. O cliente ideal, ele valoriza o seu tempo. Ele já chega e ele expõe com clareza quais são as necessidades dele, quais são as expectativas dele. Né? E se ele vai fechar, ele já vai para o fechamento. Se ele não vai fechar, ele já apresenta as objeções. Ele não fica escondendo o jogo, ele valoriza o seu tempo e o tempo dele. Olha, eu estou nessa situação, tenho essas e essas condições, tenho outras propostas, ou para mim fechar falta acontecer isso ou aquele outro. Então, esse é o cliente ideal, não é aquele cliente que fica te cozinhando, né? Que é o pior cliente. É o pior cliente, aquele que fica ali te cozinhando, você fica correndo atrás dele e te gera até uma sensação negativa, tá? Quando a gente não está conversando com o cliente ideal, acontece esse tipo de situação que acaba frustrando a gente aqui. Vamos lá, alguma dúvida, gente? A Mari está quieta. Tudo certo, Mari? Tudo certo, Thiago. Estou ouvindo aqui, tá bom? Maravilha, maravilha. Renato também. Tudo certo, Renato? Tudo certo, tudo certo. Estou gostando aí. Primeira vez também, tá bem legal. Maravilha, seja bem-vindo. Gente, como que eu identifico, então? Né? Como que eu identifico o perfil do cliente ideal? Primeiro, eu preciso analisar o mercado. Eu preciso analisar, primeiro, quais são as necessidades, os problemas que o meu segmento, o público do meu segmento apresenta. O que eles estão buscando? Eu preciso estudar o meu concorrente. Gente, existe uma crença, né, uma barreira até emocional que muitos empresários têm de estudar o concorrente, acha que vai estar sendo antiético, ou tem um certo medo, receio, enfim. Eu preciso estudar o meu concorrente. Ninguém vai para uma guerra, né, sem saber melhor sobre o seu adversário do que a si mesmo. Você vai perder essa guerra. Você precisa estudar o seu concorrente. Você precisa saber mais sobre o seu concorrente do que sobre você mesmo. Isso é um insight, gente, que se vocês saírem daqui só com essa frase memorizada, tá? Já vai mudar a vida de vocês. Então, eu preciso estudar o meu concorrente. Como ele tem se posicionado? Qual é o portfólio dele? Que produtos ou serviços ele oferece para o cliente? Quais são os preços, as condições de pagamento, as condições de entrega? Como é o atendimento dele? E aí eu preciso encontrar uma parcela de clientes que está sendo pouco ou mal atendida no mercado. Quais as brechas, quais são as lacunas que o meu concorrente está deixando passar? É aí que existem as grandes oportunidades. Tá? É assim que startups fazem, né? Vamos pensar, por exemplo, no Uber, né? Como que eram os serviços de táxi antigamente no Brasil? É um serviço que não atendia as expectativas do cliente. O Uber veio e dominou o mercado. É assim que surgiu um iFood da vida, para gerar mais comodidade do cliente. Assim que surgiram os serviços de teleentrega, né? Primeiro nos restaurantes, depois nas farmácias. Se percebeu que havia um aborrecimento, uma dor que os concorrentes não estavam fazendo. Pô, por que eu tenho que fazer o cliente sair de madrugada da casa dele, doente, para ir comprar um remédio aqui no meu comércio? Eu vou entregar na casa dele, teleentrega 24 horas. Então, a gente tem que pensar de que forma que eu posso gerar mais comodidade para o meu cliente. Que forma que eu posso agregar mais valor.
De que forma que eu posso agregar mais benefícios, né? Mais comodidade, uma entrega mais rápida, né? E o cliente, você não precisa fazer isso de graça. O cliente está disposto a pagar mais por isso. Ah, Thiago, eu não vou fazer, eu não vou agregar aqui algum serviço adicional, porque aí vai aumentar meus custos e já não vai se tornar viável. Mas quem está falando que precisa ser de graça? Quem está falando? Né? É assim que surgiu a Netflix. Todo mundo lembra de quando ia numa locadora, sexta-feira à noite, geralmente, depois do trabalho, ia para a locadora, né? Ficava lá meia hora, 1 hora na frente das prateleiras para escolher 2, 3 filmes para o final de semana. Quando ia para o balcão, os filmes que tinha escolhido já estavam alugados, tinha que voltar lá mais um tempo, aí escolhia qualquer um, voltava para casa com as fitas, na segunda-feira tinha que trazer as fitas de volta, se não levasse na segunda, levasse na terça, pagava a multa por dia, se não levasse as fitas rebobinadas de volta, pagava mais multa ainda, e aí surgiu a Netflix. Né? Oi, Vicky? Não, é que eu dei risada, deixa eu... E aí surgiu a Netflix, né? Eles identificaram os aborrecimentos que o cliente desse segmento tinha na sua jornada de compra, né? E geraram muito mais comodidade. Então, gente, primeiro, como que eu encontro? Onde é que está o meu perfil de cliente ideal? Primeiro, eu analiso que oportunidades que o mercado está me apresentando que eu ainda não estou enxergando, eu não estou atendendo. Segundo, qual é o posicionamento que eu vou ter no mercado? Como que eu vou me posicionar? Quais são os teus diferenciais? Ah, o meu diferencial é atendimento e qualidade. Atendimento de qualidade e qualidade do meu produto. Atendimento de qualidade e entregar um produto ou um serviço com qualidade não é diferencial, é obrigação. Quem não entrega não perpetua no mercado. Mas, Thiago, o meu atendimento é de qualidade. Tá, mas o teu concorrente não tem um atendimento de qualidade também? Nenhum deles tem? Ah, eu acho que deve ter, algum deve ter. Então não é um diferencial. O diferencial é aquilo que só você tem. Aquilo que só você tem, que ninguém mais faz. Tá? Então, qual é a minha proposta, a minha grande proposta de valor? Qual é a proposta única de valor que só eu vou oferecer para essa parcela de clientes que está sendo um pouco mal atendida no mercado? Tá? Então, essa é a primeira forma de eu identificar onde está o meu cliente ideal. Segunda forma é a gente avaliar o feedback de clientes. Eu não sei vocês, mas eu sempre, quando busco comprar, principalmente ir num restaurante novo, numa pizzaria, numa churrascaria, ou pedir, né, um delivery, a primeira coisa que eu vou é entrar lá no Google e pesquisar sobre aquela empresa, ir lá no Google Meu Negócio e ler as avaliações, né, negativas sobre aquela empresa, e as positivas também. Você tem entrado no Google Meu Negócio, nos seus concorrentes, para identificar quais são os aborrecimentos que os clientes deles estão tendo, quais são as oportunidades que eles estão deixando passar. Você tem cuidado também do seu Google Meu Negócio, né? Então, o feedback de clientes, identificar, né, aonde que estão os erros, as falhas que os nossos concorrentes estão cometendo. Aí estão oportunidades de eu me diferenciar e conquistar esse cliente. E a terceira forma é a análise de dados, né? O Joelson comentou do 20-80. 20-80 é a famosa lei de Pareto, que alguns de vocês já devem ter ouvido, outros não. Mas Pareto foi um economista italiano que fez uma análise, né, estatística, uma pesquisa da distribuição de riqueza na Itália. E ele percebeu que 80% da riqueza estava na mão de 20% das pessoas. Posteriormente, Pareto fez essa mesma pesquisa científica, estatística, em outros países da Europa e chegou também nessa proporção aproximada. Depois, outras áreas, como a biologia, também começou a perceber a lei de Pareto. 80% da quantidade de borboletas que existia numa determinada floresta eram de 20% das espécies existentes. E nas nossas empresas, nos negócios, a lei de Pareto pode ser encontrada também. 20% dos nossos clientes podem trazer 80% dos nossos resultados. 20% dos nossos fornecedores podem trazer 80% dos nossos títulos a pagar. 20% dos vendedores de uma empresa podem trazer 80% das vendas. E assim por diante.
Quem são os teus clientes 2080? Quem são os teus principais clientes? Tirem um relatório da curva ABC, que é mais ou menos essa ideia da lei de Pareto, quem são os principais clientes. Veja aquele que te traz mais lucro, aquele que te traz mais vendas, mais faturamento, e desenhe o perfil desse cliente. Para a gente poder ir no mercado, através do marketing, através da prospecção ativa, procurar clientes com esse perfil semelhante. De que segmentos são essas empresas? Essas melhores empresas que compram de mim, que compram mais, que me dão mais lucro? De que porte? Quantos funcionários? De que região que elas são? Enfim, quais são as necessidades, as dores, os problemas que elas têm? Tá? Então, gente, como que eu crio um perfil de cliente ideal? Para eu criar um perfil de cliente ideal, eu preciso analisar 4 fatores macro. Primeiro, é o fator demográfico. Se o teu cliente for um B2C, né, se você vender para o consumidor final, dados demográficos são: qual é a idade? Qual é o gênero? Qual é a etnia? Qual é a renda, a classe social do meu cliente ideal? Isso são dados demográficos. Segundo fator macro que eu preciso identificar para definir o meu cliente ideal são os fatores geográficos. Qual é a localização? De que bairro, de que cidade, de que região, de que estado, de que país predomina o meu cliente ideal? Terceiro fator é o fator psicográfico. Olha só, fator psicográfico. Quais são as dores, as necessidades, os problemas, os aborrecimentos, os objetivos, os interesses, as atividades, as opiniões? Quais são as personalidades, os princípios, os valores éticos dessas pessoas? É entrar na mente dela. E o quarto fator são os fatores comportamentais. Qual é o comportamento desse cliente? Onde ele trabalha? Onde ele vive? Quais são os padrões de uso dele? O que ele assiste? O que ele lê? Quais são os hábitos de compra desses clientes? Tá? Então, é isso que a gente precisa ter de informação para conseguir definir o perfil do nosso cliente ideal. Tiago, o perfil de cliente ideal é persona? Pode surgir essa dúvida, né? Principalmente aqueles que já estudaram sobre marketing digital, que é muito utilizado, né? Persona. O que é a persona? A persona é uma representação lúdica é a construção de uma pessoa fictícia que se encaixa dentro do meu perfil de cliente ideal. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o Renato e a Camila, que vendem, né, produtos promocionais. O cliente dele pode ser um diretor de uma grande empresa, de uma grande corporação, de um grande banco. E a gente pode construir essa persona. O Mário, ele é diretor de marketing do Banco Itaú, ele fica localizado na cidade e estado de São Paulo, né? O Banco Itaú, ele é um banco multinacional, uma grande empresa, tem lá tantos mil funcionários, tem um faturamento de tantos bilhões por ano. E qual que são as necessidades, né? Os objetivos que fazem com que eles busquem, né, um produto promocional? Eles querem conquistar a fidelização dos clientes, eles querem agregar valor à marca, eles querem viralizar através dos seus produtos, presenteando pessoas, clientes, influencers. E o que é importante na hora de decidir pela compra? Pode ser que, como eles compram em grande quantidade, têm um hábito de compra de barganhar bastante, de querer, né, um preço menor, mas quando encontram um fornecedor confiável de qualidade, são extremamente leais, né? Então é isso. Aqui a gente já desenhou um perfil de um cliente ideal, né, de um diretor de uma grande multinacional, de um grande banco, que pode ser uma das personas que a Link Promocional atende. Mas outra persona pode ser o pequeno ou médio empresário, que tem um negócio local, um comércio, né, e vai buscar comprar também, ou até mesmo para revender, né, dentro da sua loja.
né? Uma ótica, ela pode ter desde um idoso que está lá com seus 60, 65 anos, que precisa, né, de um óculos de qualidade, uma lente de qualidade, para ir no bingo, jogar o bingo, para ir na associação dos idosos, no clube do vovô, naquele matinê semanal que tem, fazer as suas atividades diárias, como também pode ser um adolescente, um jovem que está na faculdade, que estuda o dia inteiro, passa o dia inteiro lendo livros, fazendo exercícios ou na frente do computador, né? Então, são várias pessoas que se encaixam dentro do meu perfil de cliente ideal, tá? Então, essa é a diferença. E agora, gente, a gente tem um exercício aqui. Joelcio, quer complementar alguma coisa antes da gente entrar no exercício? Ó, essa é uma parte extremamente importante, porque a gente consegue fazer o melhor que a gente pode com o conhecimento e informação que a gente tem. A gente está dentro de um ambiente aqui, dedicando, investindo uma hora do nosso tempo, do nosso dia, para aprender um pouco mais sobre novas estratégias, novos conceitos, novas teorias. E se a gente não aplica isso à prática, não vai adiantar de nada. Quando eu falei anteriormente sobre a gente encontrar o nosso cliente ideal e conseguir mostrar para ele que a nossa solução resolve os problemas dele, a gente também precisa entender sobre alguns tipos de comportamento desse cliente ideal. Quais são os hobbies que ele tem? Quais são os comportamentos que ele tem? Qual é o entendimento que ele tem? Qual é o time de solução dessa pessoa? Eu quero trazer aqui até um conteúdo que não foi apresentado até nesse presente momento. Mas tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais e tem pessoas que são mais sinestésicas. Quando eu vou fazer uma venda para uma pessoa que é mais auditiva, eu vou precisar explicar isso, às vezes, por áudio para essa pessoa, por ligação com essa pessoa, para poder mostrar para ele qual é o benefício do meu produto, qual é o diferencial do meu produto. Quando eu tenho uma pessoa que é mais visual, eu preciso mandar modelos, eu preciso mandar formas, né? Eu vou dar um exemplo, vou pegar a Vicky aqui de novo. Vicky, hoje você está sendo aqui o nosso meio para poder aprofundar o nosso conhecimento. Tem aquela pessoa lá que a Vicky está negociando, que ela quer ver um material, ela quer ver uma fachada feita pela empresa com aquele material. Por quê? Provavelmente o diretor dessa empresa é visual. Ele quer ver o negócio pronto. Não adianta você mandar áudio explicando. Não adianta você usar gatilho mental da imaginação, porque ele é visual. Ele quer ver. Então, a gente poder entender o perfil de cada tipo de cliente. Entender quem é o nosso perfil de cliente ideal, são as pessoas que valorizam o nosso trabalho, são as pessoas que entendem a diferença de preço e valor, são as pessoas que têm a necessidade que nós conseguimos solucionar, são as pessoas que estão dispostas a comprar, que têm o potencial de compra. Tudo isso é extremamente importante. E entender que tem as pessoas que precisam ver o material, precisam ver o produto, nem que seja por foto ou por vídeo. Aí a Daisy, por exemplo, né? A Daisy está numa negociação com o cliente, eu já vi isso ela fazendo várias e várias vezes. De repente a pessoa começa a fazer perguntas que o áudio não explica, que a foto não explica, ela tem que ir lá e fazer um vídeo e aproximar na costura, e aproximar no acabamento, e poder mostrar para o cliente para que ele consiga ter a necessidade dele preenchida e concluída para que ele tenha a decisão da compra. Tem a pessoa que é mais auditiva. Não adianta você mandar uma foto, não adianta você mandar um vídeo. Ele quer que você mande um áudio explicando sobre as características, sobre os benefícios do produto, sobre os diferenciais daquele produto. E tem a pessoa que é sinestésica. A sinestésica, ela precisa sentir, ela precisa tocar. Você está num inside sales, você não consegue mandar o produto para a pessoa. Então, você vai precisar usar os dois elementos anteriores, o visual e o auditivo, para poder demonstrar a experiência que ela vai ter com aquele produto. Então, Vicky, imagine você chegando em Maldivas. Sinta a brisa batendo no teu rosto, sinta o cheiro do mar, sinta a areia nos seus pés.
E aí você manda uma foto de Maldivas para Vicky. O cérebro dela construiu as sensações. Ela sentiu Eu vou fazer o de cheiro tudo do para ir para mar, Maldivas. ela sentiu a brisa, ela sentiu a areia nos pés, ela sentiu a paz de estar em Maldivas. Entende? Então, a gente conseguir entender isso. Quando eu consigo ter todo esse entendimento, e eu tô com o cliente ideal na minha frente, se você não vender, eu mudo de nome. Pode escolher o nome que vocês quiserem dar para mim. Eu tenho uma pergunta. Diga. Com relação a isso, eu já percebi, esses dias eu fui num lugar que me deu essa sensação. Eu fui para conhecer esse espaço e eu fui atendida pela gerente, ela me apresentou todo o produto e tudo mais. E não é algo que é a minha prioridade no momento, mas que eu pretendo investir. Então, eu percebi, assim, no atendimento dela, que ela me deu várias opções, e além das opções, uma coisa que eu achei muito interessante é que ela colocou assim, em quanto tempo será que você consegue se preparar para isso? Boa. Então, eu fico pensando, por exemplo, eu atendo um cliente que não é, no momento ele tem um valor que ele pode investir numa lona mais barata, uma outra empresa que, né, tem um orçamento menor. Porém, seria interessante também uma maneira de eu acompanhar ele num processo de eu quero comprar com a Creale, porém no momento eu não tenho essa condição, mas eu quero comprar com a Creale, então trazer para o cliente o que ele pode fazer para chegar nesse ponto, não desqualificar ele, né, por isso. Tipo, o que você acha que você pode fazer, em quanto tempo você consegue chegar nesse investimento, alguma coisa assim. Veja só, existem dois pontos aqui, tá? O primeiro ponto é o cliente que quer comprar de você, mas não tem um potencial de pagamento. Esse é um ponto. Se esse for o caso, você vai abrir as condições que você tem para pagamento. Se ele não conseguir as condições de pagamento, ele não está qualificado para ser um cliente seu. E você, né, automaticamente ele é um cliente desqualificado para aquele momento do processo. Se aquele cliente, né, agora vamos olhar para o outro lado, né, aquele cliente ele quer comprar de você, mas porém ele tem orçamentos distintos, ele tem orçamentos mais baratos, como você mencionou. Neste caso é muito mais fácil de você fazer uma venda, muito mais fácil de você fazer um fechamento. Primeira coisa que eu sempre falo, olha, Renato, eu entendo que você tem um orçamento mais barato do Thiago. Eu já tive clientes na mesma situação que você, que achavam que o melhor negócio era fechar com um orçamento mais barato, até que eles descobriram que esse orçamento mais barato não era tão barato assim, porque não tinha a mesma qualidade, não tinha o mesmo suporte, não tinha o mesmo atendimento, não tinha as mesmas facilidades de pagamento que nós tínhamos. Felizmente, alguns deles descobriram antes de que realmente o nosso, por ter um investimento um pouco maior, ainda era mais barato. É aquele famoso barato que sai caro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Renato. Está claro para você que este valor é realmente mais vantagem para o teu negócio? Você vai plantar uma dúvida na cabeça dele, mortal. Sim, fica claro. E tudo bem se eu falar para o cliente assim, eu posso explicar o porquê dessa diferença ou como que eu posso me posicionar nessa hora? Essa semana uma cliente, eu mandei um orçamento para ela falou, eu vou conversar com meu marido. Aí ela conversou e daí ela falou assim, ele achou caro. Então, ótimo. Vicky, nesses momentos... para aqui. Processo de qualificação, Bunch. Você não estava falando com o tomador de decisão. Deixa eu trazer um exemplo, tá? Deixa eu trazer aqui. Renato, posso te usar mais uma vez? Pode, claro. Tá, vamos lá. Deixa eu te dar um exemplo, Vicky. Isso vai servir de um aprendizado para todo mundo. Vamos dizer que eu estou conversando com a Camila e com o Renato. Aí o Renato é o tomador de decisão. Aí ele falou assim, Camila, eu quero que você resolva isso aqui para mim. Eu quero que você faça orçamento para mim e apresente para mim 3 orçamentos que nós precisamos fazer a nossa fachada.
Quem que vai tomar a decisão é o Renato. A Camila está incumbida de levantar o orçamento. Quando a Camila chegar para o Renato, ela não vai falar assim, Renato, olha aqui, ó, eu tenho 3 orçamentos, esse aqui é o mais barato, mas esse aqui foi a que me deu o melhor atendimento, e essa aqui, ó, essa terceira aqui é uma intermediária. Ela não vai fazer isso. Ela só vai chegar e entregar os 3 orçamentos para o Renato. O Renato vai fazer o quê? Ele vai olhar os 3 orçamentos. E a decisão dele, a comparação dele é só preço. Ó, os 3 estão me oferecendo fachada de lona, tanto por tanto, esse tá 1.000, esse tá 1.200, esse tá 1.500. O de 1.000 tá mais barato. Ó, meu Deus, esse 1.500, esse tá muito caro. Entende? Então, nesse tipo de situação, ela ainda trouxe um retorno para você. Não adianta você gastar tua saliva, não adianta você gastar argumento com ela. Não vai resolver. Você vai falar assim, ó, Camila, eu entendo, ó, preste atenção nisso. Se você tiver como anotar, anotem. Eu entendo que você tem orçamentos de diferentes valores. Uhum. Eu já tive vários clientes que acreditavam que o valor, o preço do orçamento era o maior diferencial, até que eles descobriram, descobriram que o valor não era o único diferencial. Uhum. Eu entendo, eu te compreendo, eu me coloco no seu lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa que você ainda não sabe. Descobriram. Acreditavam. Crença. Tá? Então, eu entendo. Primeiro, coloca número 1, bolinha, entendo. Número 2, bolinha. Segundo, acreditava. Eu entendo que você tem orçamento com diferentes valores. Eu já tive vários clientes que acreditavam de que o preço era o único diferencial entre os orçamentos, até que eles, 3, bolinha, terceiro, descobriram de que o nosso orçamento tem esse preço por causa desse valor. Valores. O que é valores? Valores é aquilo que a pessoa valoriza, mais do que o próprio dinheiro. Aquilo que a pessoa realmente faz valer a pena. Aquilo que é o diferencial de fato. Aquilo que vai fazer com que a pessoa... Você vai colocar pulguinhas atrás da orelha dela. Ó, até que elas descobriram de que o móvel não tinha a mesma qualidade do que o nosso. Até que eles descobriram que os braços não eram de inox e eram de plástico. Até que eles descobriram que as rodinhas quebravam em 3 meses. Estou puxando agora um pouquinho para a Daisy, para envolver ela aqui também na história. Né? Móveis para salão e para barbearia. Entendo, acreditava, descobriram. E o quarto é a dúvida mortal. Coloca quarto, dúvida mortal. Você está realmente ciente de que essa é a melhor oferta para você? Não tem como ela estar 100% ciente disso. Não tem como ela não tem como ela estar com 100% de consciência de que aquele é o melhor negócio para ela. Ela vai falar não. E a dúvida mata. A dúvida mata, a dúvida é cruel. Agora é o momento de você mostrar a tua autoridade e a tua credibilidade. Agora é o momento de você falar, olha, eu te garanto, não é a Creale, não é a Raisan, não é a empresa que faz a fabricação das mochilas. É eu, Joelcio, te garanto que você vai ter essa solução, esse benefício, essa vantagem. Solução, benefício, vantagem. A pessoa ela não está comprando uma mochila, a pessoa não está comprando um móvel para o salão, para a barbearia, para a estética, a pessoa não está comprando uma fachada, não está comprando uma letra caixa. Não é isso que ela está comprando. Ela está comprando uma solução que proporciona benefícios e vantagens. É isso. Entendeu isso, apresentou isso, não existe objeção que você não consiga derrubar.
Só que aí a gente está aqui hoje vivenciando um aprendizado que o Thiago está trazendo, que é: entenda o teu cliente ideal, conheça o teu cliente ideal, trace as características do teu cliente ideal, construa a persona do teu cliente ideal. Qual é as características dessa persona? Qual é os hobbies dessa persona? O meu cliente, eu vou falar assim para vocês do meu cliente, que é o que eu entendo. O meu cliente, ele não tem tempo para ficar perdendo no WhatsApp, ele não tem tempo para ficar perdendo no Instagram. O meu cliente é um cliente voltado para o empreendedorismo, é um cliente que gosta de leitura, é um cliente que viaja internacionalmente com uma frequência bastante grande. É um cliente que anda de BMW, é um cliente que usa iPhone. Esse é o meu cliente. Eu conheço o meu cliente ideal. Quando eu conheço o meu cliente ideal e eu olho dentro do Instagram dele e eu vejo ele postando foto bebendo cerveja numa balada, eu já falo: ih, esse cara não é meu cliente ideal, eu não vou perder tempo com esse cara. Agora, quando eu vejo que ele estava viajando para a China para conhecer fornecedor, para os Estados Unidos para conhecer uma nova tendência que está sendo lançada, estava na Europa, que ele estava viajando com a família para curtir a vida, que ele comprou uma BMW nova, que ele comprou uma Mercedes nova. Eu vejo a qualidade das fotos que ele posta no Instagram, que eu sei que foi feita com iPhone. Eu falo: uau, esse é o meu cliente ideal. Eu vou investir tempo e dinheiro nesse cara, porque esse cara vai fechar comigo. Só que esse cara é exigente. Esse cara, ele é exigente, ele não vai fechar com qualquer um. Ele vai fechar com aquele com quem ele confia. Então, eu tenho o desenho da minha persona de cliente, do meu cliente ideal. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: você tem o teu cliente ideal? Eu estou falando do meu. Mas você tem o seu? Você precisa conhecer o teu cliente, você precisa ter o teu cliente. Você precisa sair daqui hoje com esse exercício prático que você precisa resolver, que infelizmente o nosso tempo não vai permitir a gente fazer aqui hoje. Mas você precisa sair daqui e fazer esse exercício prático, que é desenhar o teu perfil de cliente ideal. O que é o perfil de cliente ideal? É uma faixa, é um percentual de empresas ou de pessoas que estão no mercado que são pouca ou nada atendidos. E que você consegue criar um puta diferencial. E que esse cara vai pagar o preço do teu produto e vai ser lucrativo. Eu detesto, não tem coisa pior no mundo do que uma empresa que ganha pelo preço. Que entra num leilão de preço. Eu não entro em leilão de preço. Quer pegar um ranço comigo? Fala que tem um concorrente que ofereceu um preço mais barato. Eu falo assim: olha, eu não sei como que o Thiago trabalha. Desculpa, Thiago, usar o teu nome, mas eu não sei como é que o Thiago trabalha, eu não sei o conhecimento que ele tem, as estratégias que ele utiliza. Eu tenho clientes, eu entendo que você tenha esse orçamento mais barato, eu tenho clientes que pensavam assim como você, que o preço era o único diferencial, até descobrir que o Thiago não tinha o conhecimento que eu tenho, o Thiago não tem a expertise que eu tenho, não tem o nível intelectual que eu tenho, não tem a equipe que eu tenho. E, entendo, achava, descobriram. E eu quero perguntar para você, Vicky, você acredita verdadeiramente que o Thiago tem todas as ferramentas, todas as soluções para fazer você vender mais? Não. Você tá falando, o Thiago é o... Esquece a pessoa, não liga nome à pessoa. Cara, eu te destruí. Não tem argumento, não tem mais o que você fazer. Aí eu vou partir para o fechamento. A gente vai entrar dentro do processo de venda um pouco mais para frente, tá? Sim. Passa o slide ali, Thiago. Fazendo um favor. O cliente ideal, ele paga o preço. Ele aceita pagar mais caro. Ele, inclusive, se sente satisfeito com isso, porque ele sabe que ele fez um ótimo negócio. Ele gera muita receita para dentro do teu cliente e ele se torna carteira. O que a Daisy falou lá no começo? Daisy, tá por aí, Daisy? A Daisy falou o seguinte: todos os clientes, o que eu mais gero negócios
são com clientes da carteira. Esse é o cliente ideal. Entenda esse perfil de cliente. Entenda como que ele se comporta, o que que ele busca, o que que ele procura. E vá construindo a tua carteira. Você, Vic, está começando a sentir agora o quanto é rico, o quanto é satisfatório e o quanto é gostoso ter uma carteira. A carteira é fundamental. Ela te gera recorrência, ela te traz indicação, ela é uma evangelizadora da marca, ela vende o teu produto e ela, se for preciso brigar, ela briga para defender você. Sim, é Coloca aí verdade. Coloca um aí, usuário Joelcio. de Xiaomi com um usuário de Apple. Vai dar briga. Por quê? Porque o usuário Eu sou Xiaomi. de Apple é fiel e o usuário de Xiaomi é fiel. Aí o do Xiaomi vai falar que a foto da Lua é melhor do que da Apple. Daí o da Apple vai falar que quem quer ficar tirando foto de Lua é lobo, que ele vai tirar foto, sabe? Ah, mas eu quero tanto um iPhone, gente, juro pra vocês, eu tô entrando agora na pira do iPhone. Né? Aí eu tô pensando, nossa, eu preciso vender muito. Eu quero Depois muito que o você iPhone. entrar, você não sai mais e você vai ser uma Mas- evangelizadora da Apple. Aquilo que você falou com relação à qualidade de foto, eu levo muito em consideração, eu observo muito essas coisas. E sim, eu quero ter um iPhone, sim, para gerar essa sensação nas pessoas. Assim. Comunicação visual, né? É tudo. Sim. Então, É status, né? Beleza? Thiago, contigo. Daisy gostaria de falar alguma coisa? Abrir o microfone antes? É que eu não estava conseguindo abrir ali a hora que o Joelcio me perguntou, eu estava só querendo me desculpar por não ter respondido. Ah, tudo bem, sem problema. Bom, gente, finalizamos aqui o conteúdo de hoje. Próxima semana, o assunto será sobre técnicas de abordagem e qualificação de leads, tá? Um assunto tão interessante quanto o de hoje, né? Então, a Deise veio com a expectativa de como que eu defino o perfil do meu cliente ideal. Só tenho clientes de carteira, né, Deise? Espero que tenha ficado claro, né, onde você pode buscar informações para definir o teu perfil de cliente ideal. Busque primeiro na carteira que você já tem, selecione os melhores clientes, veja quais são os 20, 80, né, e analise, né, dados demográficos, comportamentais, psicográficos, né, e aí assim você vai conseguir identificar. Alguém ficou com alguma dúvida ou gostaria de complementar algo? Não? Dúvidas só na hora da prova? Que dia que vai ser a prova? Já vamos passar para eles, Joel, a data da prova? Não, espera mais um pouco, né? Senão eles vão começar a prestar mais atenção, né? Brincadeira, gente. não, Então, às tá vezes eu bom. quero falar. Vamos lá. Renato. Pode falar. Renato, quero saber se valeu a pena você dedicar uma hora e pouquinho aí do feriado, tirar esse tempo para estar conosco aqui hoje. Sim, valeu muito a pena. Se me permitir, também queria falar um pouquinho, assim, 2 minutinhos. Eu comecei a trabalhar na BIC e o nosso principal concorrente eram os produtos chineses. Né? E eu tinha um diretor que falava, você precisa estar, desde a sua vestimenta até a apresentação do seu produto, impecável. E isso fazia todo sentido, que é o que muita gente falou hoje, né? É escolher o público, estar preparado, mostrar o diferencial do produto e estão de parabéns. Semana passada eu tive num curso Técnicas Avançadas de Vendas lá na Febracis e quero dar o parabéns para vocês aí, porque lá todo mundo conhece, sabe da qualidade que tem a Febracis, mas eu acho que o assunto aqui, da forma que está sendo tratada, está sendo muito, muito melhor do que foi tratado lá e muito proveitoso. Né? E semana que vem eu quero que os meninos novos lá que a gente tem na empresa participe para escutar tudo isso, né? E uma coisa que eu aprendi lá e escutei aqui novamente, a gente fica às vezes numa busca
louca, né? Eu, principalmente, porque, não sei se, pelo que eu percebi aqui, a maioria são todos proprietários de empresa, e na medida que a gente investe, a gente fica procurando loucamente novos clientes, né? E a gente acaba, como vocês disseram aí, esquecendo daqueles clientes que já compraram com a gente, né? E às vezes hoje não compra simplesmente porque foram esquecidos. Então é isso aí. Parabéns. Obrigado, Renato. Camila, gostaria de saber se valeu a pena para você também dedicar esse tempo hoje aqui com a gente. Ah, com certeza, a gente sempre aprende, né? Novas técnicas, o que a gente acaba ficando sem fazer, né? Porque tem coisa que passa desapercebido. Depois eu quero assistir as outras 2 aulas. Vocês conseguem mandar o link? Conseguimos sim. Uhum. Tá ótimo. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigado. Daisy, valeu a pena? Valeu muito a pena. Muito a pena mesmo. O que foi o principal tópico aí que fez valer a pena? As experiências da Vicky, que ela está iniciando aí, parece que dá um up. Me lembro do meu início, que tem assim, aquela fome de aprender, e do primeiro cliente grande, é uma coisa assim que, apesar do conteúdo da aula foi maravilhoso, mas de ver como ela se empolga com tudo isso, né? E eu preciso voltar a ser assim de novo. Legal. Contagia, né? Que bom. Contagia. Obrigado, Daisy. Vicky, Obrigada. valeu a pena? Sim, achei excelente. E hoje, mais ainda, porque eu estou num contexto que eu gosto muito, né? Eu estou aqui numa confeitaria que é perto da minha casa. Então, esse contexto e estar aqui participando, acho que valeu muito a pena. Fiz várias anotações aqui. E já quero até falar com o Joelcio na sequência ali, para alinhar a reunião que eu vou ter com esses clientes segunda-feira, para eles vão lá na Crale, né? Então, eu já quero ver uma maneira bem legal de receber eles lá. E eu tô com umas ideias também já para receber clientes que vão até lá, né, e apresentar os produtos. Acho que seria legal ter umas amostras lá, porque eu percebo que a gente tem muito material lá que acaba indo fora, digamos assim, que pode se tornar amostra, né, ou até um brinde para o cliente. Porque assim, eu acho que independente... Para esse cliente que vai segunda, eu faço das palavras do Renato as minhas. Tudo. Pense na maquiagem que você vai estar usando, no perfume que você vai estar usando, na sala de recepção. Pense em cada detalhe. Eles não estão indo para ver o produto. Eles estão indo para ver se eles confiam na empresa ou não. Sim, e eu até tenho feito isso. Gente, eu comprei umas roupas novas. Hoje eu tô assim porque eu acabei de acordar, né? Mas realmente eu tô trabalhando muito a minha comunicação visual, tanto, né, aparência, porque o pessoal fala comigo no WhatsApp, por telefone, e daí às vezes aparece do nada cliente lá. Acontece. Ontem mesmo eu tava lá na Crialha, apareceu o cliente do nada, e enfim, daí eu tenho que pensar sobre isso também. E até aquela cliente, né, gente, eu trabalhava em uma cafeteria antes, eu era barista, sou, né, mas não sou praticante. E aí, eu atendi uma cliente lá, ela sempre ia lá tomar café, ia lá para conversar comigo, a gente ficava conversando sobre café e tal. E a minha maior venda até agora na Creale foi uma venda já foi para 9 mil, só que vai para 11 porque ela já está no terceiro orçamento do terceiro produto para fechar agora. E a gente conversou pelo WhatsApp, por telefone, mandei o projeto lá para ela, né, que a Rayana fez, e o Rony também me auxiliou. E a gente estava com a dificuldade para encontrar a cor dela. Então eu convidei ela para ir até a Creale, o Thiago tirou umas amostras de cor e ela foi até lá. E daí, quando ela chegou, eu descobri que ela já era minha cliente da cafeteria. Que era uma cliente que já na cafeteria ia sempre, quando chegou lá, foi uma coisa tipo, Revétria, é você. E daí foi bem legal também. Ela já está aí fazendo mais orçamentos também para fechamento. E daí tem esses que vão na segunda-feira também, que já faz um tempo que eu estou conversando com eles. Tempo não, faz uns 4 dias, eu acho. E é isso. Maravilha. Obrigado, Vicky. Obrigado, pessoal, pelo tempo. Obrigado, Sadio, Daniel.
que também nos prestigiaram hoje aqui, aprender um pouco sobre vendas. Obrigado, Joelcio, e até a próxima quinta-feira. Estamos à disposição também nos grupos aí, só nos chamar. Bom resto de feriado aí. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Tchau, tchau. até mais. Tchau.